Salve, salve, guerreiros e guerreiras, salve, salve, você aluno, você aluna, você que vai fazer Enem, você aluno do ensino médio, você que vai fazer concurso, você que está precisando aprender história. Meu nome é Alberto Chaves, eu quero aqui começar a nossa primeira aula do nosso curso História do Brasil, um panorama geral do período pré-colonial ao republicano. Então, vamos deixar aí de lorota, vamos deixar aí de conversa e vamos partir direto ao ponto, tá certo? Então, primeiro ponto, é bom lembrar que se você tem interesse de ficar conectado com mais profundidade dos conteúdos, se inscreve no nosso canal gratuito do Telegram, tá certo? Baixa o aplicativo do Telegram se você não tem, e aí basta você acessar o link que está na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos começar aí a nossa jornada, que nós temos muita coisa a falar, lembrando que esse vídeo sempre vai ficar dividido em várias partes, para que a gente possa aí trabalhar do período pré-colonial até o período republicano atual. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar aqui justamente a nossa aula, que lembrando sempre a frase lá do Leonardo da Vinci, né? O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo, ok? Mas vamos lá, vamos trabalhar a história do Brasil está dividida. Muito bem. A história do Brasil está dividida em período pré-colonial, colonial, imperial, primeiro reinado, regência, segundo reinado, enfim. Vamos começar aqui trabalhando as divisões para que você possa de fato ter uma noção geral do que de fato foi a história do Brasil. Aqui eu quero dar os alicerces para que a gente possa começar a nossa jornada, tá certo? Então, o primeiro momento desse slide é que você entenda como foi estruturado a história do Brasil. Primeiro ponto, nós vamos ter a fase do período pré-colonial, que vai de 1500 a 1532. O que foi esse período pré-colonial? O período pré-colonial é o período que o Brasil não vai ser colonizado. É o período que, durante esses 32 anos, a coroa portuguesa, a metrópole, na verdade a coroa portuguesa, Portugal, ele não vai ter interesse de colonizar o Brasil, primeiro porque não tinha um mercado consumidor e nem um mercado produtor. Então Portugal não tinha interesse de desviar os seus recursos para uma terra desconhecida. E quando nós vamos ter todo o procedimento com a chegada de Pedro Álvares Cabral, o primeiro contato do europeu com o índio, é bom lembrar lá o que o próprio Pero Vaz de Caminha fala, né? Párodo sem cousa algumas que lhe cobrisse as vergonhas, que era justamente o contato do europeu com o índio. Então, nesse período, o que eu quero que você entenda? É o período que o Brasil vai ter como principal atividade econômica a extração do pau-brasil, mas isso aí a gente vai falar depois com mais detalhes. Então, é um período que o Brasil ele vai começar a extrair o pau-brasil, vai se utilizar do trabalho do índio, vai ser uma relação amistosa, não vai ter trabalho escravo, porque aqui é o momento que a mão de obra é baseada no escambo, na relação de troca. O índio é lá, cortava toras e toras de pau-brasil da calça finíssima nata, em contrapartida recebia bugigangas, produtos de pouco valor, reconhecidamente para o europeu, ou seja, um espelho, uma faquinha, e em contrapartida ficava maravilhado com isso. Então essa madeira era cortada e depositada lá nas feitorias. Então, durante esse primeiro momento, nós vamos ter esse relacionamento. Só que aí os franceses, os espanhóis começam a cercar as terras brasileiras. Então, nesse momento, Portugal ele tem que tomar uma decisão. Então, ele toma a decisão de ou ele colonizava a terra ou Portugal perdia a terra. Então, nesse exato momento que ocorre essa decisão, nós vamos ter aí um ponto que é principalmente importante destacar. Então, é o momento que Portugal decide colonizar o Brasil. E no momento que ele decide colonizar o Brasil, nós vamos ter esse processo começando aí com Martim Afonso de Souza, que é quando ele funda o primeiro engenho. Então nós vamos ter aí a formação do primeiro núcleo político-administrativo. Então, a partir do momento que Martim Afonso de Souza, ele funda o primeiro engenho, o primeiro núcleo político-administrativo,
que a partir daí nós vamos ter o início da colonização do Brasil, que é o momento que se estabelece o Pacto Colonial, uma relação de exclusividade entre a metrópole, no caso Portugal, que é a metrópole portuguesa, e o Brasil, que passa a ser uma colônia. Há uma relação de exclusividade, onde a colônia exclusivamente deveria praticar comércio com o comércio, as atividades econômicas diretamente com Portugal, ok? E esse pacto colonial ele vai perdurar até 1808, que é com a chegada da família real ao Brasil. Então, a partir do momento que inicia a fundação da Vila de São Vicente, as relações entre os índios elas deixam de ser relações amistosas e passam a ser hostis, porque o índio ele vai ser escravizado, e a partir daí nós vamos ter a introdução do trabalho escravo, onde nós vamos ter também o trabalho escravo do negro. Os negros vão começar a ser utilizados principalmente na construção das atividades econômicas, porque a partir daí o Brasil ele vai começar a desenvolver ciclos econômicos, onde nós vamos ter o ciclo do açúcar, depois o ciclo da mineração e o ciclo do café, que é justamente o que a gente vai ver aqui, ó, dentro desse slide. Então, a partir daí, o que nós vamos ter, o que nós vamos destacar nesse momento? Então, a partir desse momento, nós vamos ter o período colonial, que vai aí de 1532 até 1822, que é o período que nós vamos ter a emancipação política do Brasil, a independência do Brasil, aquilo que é retratado naquela pintura do Pedro Américo, lá o famoso Independência Morte. Pronto. Então, o que vai acontecer? Durante esse período de 1532 a 1822 é o período colonial. Então, o Brasil, nesse momento, oficialmente é colônia de Portugal. E nós vamos ter aí uma série de fatos que vão acontecer. É o período que nós vamos ter a introdução das capitanias hereditárias, é o período que nós vamos ter a introdução do governo geral. Quero até te passar a questão da dica, ó. O processo de colonização do Brasil, ele vai começar com Martim Afonso de Souza, que é quando ele funda o primeiro engenho. Quando? Na verdade acontece assim, quando funda-se a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, aí funda-se o primeiro engenho. Pronto, dali começa a colonização do Brasil. Ok? Então a colonização do Brasil começa com a fundação da primeira vila, que é a Vila de São Vicente, né? Que é onde vai se construir o primeiro núcleo político-administrativo, onde se funda o primeiro engenho, da onde vai começar a produção açucareira. Pronto. Depois a colonização ela vai ser desenvolvida pelo sistema de capitanias hereditárias, né? Onde vai ser regulamentada aí pela Carta Foral e a Carta de Doação. A Carta Foral, que vai estabelecer os direitos e deveres do donatário, e a Carta de Doação, um documento que concede ao donatário a questão da posse administrativa daquela terra. Lembrando que ele não era dono da terra, ele apenas tinha a posse administrativa. Assim como o Brasil é um estado federativo, o governador ele não é dono do estado, ele tem a posse administrativa, né? Então seria o mesmo raciocínio. Aí é o momento que vai se implantar o sistema de sesmaria, a questão da doação dessas terras que o donatário concede, e a partir daí, com esse processo de doação de sesmaria, formam-se os primeiros latifúndios. Aí sim, aquele que recebia sesmaria, a sesmaria sim passava a ser uma propriedade particular que era doada pelo donatário, ou seja, que era um processo justamente para acelerar o processo de colonização do Brasil, né? De legitimação dessa colonização. E aí, como o processo de capitanias hereditárias não acabaram dando tanto resultado, apenas a capitania de São Vicente e Pernambuco prosperaram, nós vamos ter a introdução do governo geral através do regimento jurídico de 1548, e através desse regimento jurídico de 1548 nós vamos ter aí o governo de Tomé de Souza, de Mendes Sá, na verdade Duarte da Costa. Não, nós vamos começar aí, né, com o Tomé de Souza, depois nós vamos ter o Duarte da Costa e depois consequentemente o Mendes Sá, né? E aí nós vamos ter a fundação aí da cidade de Salvador, que inclusive Salvador passa a ser a primeira capital do Brasil. Depois nós vamos ter o Rio de Janeiro e depois nós vamos ter Brasília, né? Que isso tudo vai acontecendo dentro da construção dos ciclos econômicos. Então, esse é o ponto importante. Então, esse período do período colonial,
é o período que nós vamos ter aí duas atividades econômicas importantes, que é a mineração e nós vamos ter o açúcar, né? Então é bom lembrar que a mineração, o açúcar e a mineração, eles vão fazer parte dentro do processo como as principais atividades econômicas do Brasil colonial. Quando ingressa-se, por exemplo, aqui no período imperial, que vai de 1822 a 1889, que aí a gente vai dividir em primeiro reinado, que é de 1822 a 1831, que é o período que nós vamos ter aí o Dom Pedro I no poder. É bom lembrar que antes disso nós vamos ter aí de 1808 a 1821, um período que a gente chama de período joanino, que é o período que a família real chega no Brasil, é o período que nós vamos acelerar o processo de emancipação política do Brasil, ok? Aí, dentro do primeiro reinado, nós vamos ter o Dom Pedro governando através da Constituição de 1824, que vai dar poderes absolutos, onde ele vai ter o poder moderador, ele vai ter poder sobre o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí nós vamos ter também a questão do período regencial, né? O período regencial de 1831 a 1840. Onde é o período que nós vamos ver a questão das rebeliões regenciais, a Sabinada, a Cabanada, a Revolução Farroupilha, ou seja, as rebeliões que vão percorrer nas províncias do Brasil. E vamos ter o segundo reinado, que é o período marcado pelas disputas políticas entre o Partido Liberal, o Partido Conservador. É o período aí onde nós vamos ter esses partidos representando seus próprios interesses, daí serem taxados de farinha do mesmo saco. Enfim, até a questão também do processo de introdução das atividades cafeeiras na região do Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, o próprio Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que vai procurar introduzir o processo de industrialização do Brasil. No entanto, vai enfrentar uma série de entraves, ok? E até a queda do regime do segundo reinado, oriundo das questões abolicionistas, questão religiosa, a questão militar, enfim. Mas eu quero me ater aqui para falar sobre a questão dos 3 ciclos econômicos e as outras atividades. Então nós vamos destacar aqui. Primeiro ponto, quando a gente vai trabalhar a história do Brasil, é interessante que a gente entenda que o Brasil ele teve 3 ciclos econômicos. 3 ciclos econômicos. E aí nós vamos ter aí o açúcar, a mineração e o café. Entendeu? O primeiro ponto. Mas professor Alberto, e a questão do pau-brasil? O pau-brasil, a extração do pau-brasil da Calcefinia chinata, ela acontece durante o período pré-colonial, ou seja, durante o período que o Brasil não é colônia. Então, a partir do momento que o Brasil passa a ser colônia, aí o Brasil ele vai ter como principal atividade a questão do açúcar. O açúcar que vai ser produzido no engenho. O que é o engenho? O engenho é a unidade básica de produção. O engenho era o local onde é uma estrutura para se produzir o açúcar. Mas por que o açúcar? Porque o açúcar era um artigo de luxo, se tornou uma atividade econômica altamente lucrativa. Então, para montar o açúcar é baseado numa estrutura chamada de plantation. O plantation que se concentrava em grandes extensões de terra, que era o latifúndio. Havia a questão da monocultura, a produção em alta escala de um único produto. E nós vamos ter a questão do uso também da mão de obra escrava, e sendo que tudo aqui voltado para exportação. Então o açúcar, inclusive, nós podemos até fazer assim, quando é que o açúcar ele passa a ter sofrer uma crise no Brasil? Simplesmente quando nós vamos ter aí, durante o processo das invasões holandesas, porque assim, é bom lembrar que no Brasil se produziu açúcar. Então havia uma estrutura colonial, que era a Casa Grande, que era o símbolo, o reduto do senhor de engenho, que dentro desse cenário tinha o local onde no engenho onde era produzido o açúcar, que era a moenda, a casa de purgar, as caldeiras, que havia todo o processo produtivo. Tinha a senzala, que era o local onde os escravos ficavam. Tinha a capela, que representava o espaço da igreja. E aí tudo bem. Então,
na verdade, inclusive, vale salientar que quem transportava, distribuía e refinava esse açúcar era justamente os holandeses. Então, por exemplo, a Holanda era o país que a única coisa que eles não sabiam era fabricar açúcar. Por isso que depois eles organizam as invasões holandesas. Nós vamos ter aí que eles acabam invadindo a Bahia, mas acabam ocupando só o litoral. Eles não conseguem dominar o interior e depois eles vão para a região de Pernambuco. Aí é um momento que a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma estrutura que fora montada para fazer as invasões holandesas, para fazer esse domínio, principalmente se apropriar da produção açucareira do Brasil. E aí nós vamos ter a representação de João Maurício de Nassau. É o momento que Pernambuco vai passar por uma série de mudanças. Nós vamos ter aí um momento que a cidade de Recife vai receber grandes pintores, artistas. A cidade de Recife vai ganhar uma importância muito grande. Então, tal que esse impacto ele vai gerar depois a Guerra dos Mascates, um atrito aí entre os grandes comerciantes, que eram os mascates, que eram os recifenses, e o pessoal de Olinda, que eram os produtores de açúcar, a aristocracia produtora de açúcar. Porque quando ocorrem essas invasões holandesas, depois nós vamos ter uma briga, onde o índio, o branco e o negro no Brasil vão se juntar, e nós vamos ter o que a gente chama de insurreição pernambucana, que vai culminar na expulsão dos holandeses do Brasil. Quando esses holandeses são expulsos do Brasil, eles vão produzir um açúcar na região das Antilhas, um açúcar, digamos assim, de melhor qualidade, mais barato, e isso vai possibilitar que o açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses tenha muito mais, digamos assim, qualidade e preço do que o açúcar do Brasil. Aí nós vamos ter a primeira crise no setor econômico do Brasil, que é a questão da crise do açúcar, né? E é bom lembrar que após a questão do próprio ciclo do açúcar, e eu quero também deixar o seguinte, porque na cabeça de muito aluno começa assim, tá produzindo só açúcar, não. No momento que está produzindo o ciclo do açúcar, existem outras atividades econômicas que estão sendo trabalhadas. E depois, por volta de 1693, Antônio Rodrigues Arzão, ele vai encontrar as primeiras jazidas de ouro. E aí nós vamos começar o que a gente chama de ciclo da mineração. O ciclo da mineração ele vai ser marcado pelas áreas auríferas de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Olha aí como é que é interessante. Aí é o momento que o Brasil ele vai viver o ciclo da mineração, vai ser montada aí a questão das casas de fundição, vai ser montada toda uma estrutura fiscal para que a metrópole portuguesa ela pudesse explorar não só o ouro, como o diamante. E aí nós vamos ter nesse exato momento, essas atividades econômicas que vão sendo montadas, ela vai mudando toda a estrutura colonial do Brasil, tá certo? Então, paralelo a isso, nós vamos ter aí outras atividades econômicas que a gente pode chamar aqui de atividades complementares, porque as atividades principais eram essas baseadas dos ciclos, que eu estou falando aqui do açúcar e da mineração, já falo do café. E aí nós vamos ter, por exemplo, a pecuária, a mandioca, o tabaco, o aguardente, o algodão, droga do sertão, a borracha, o charque. A pecuária, por exemplo, ela vai ser importante porque o gado ele vai acabar interiorizando as terras do Brasil. Como assim? Porque foi baixado um regimento no início do século XVIII que o gado ele não poderia ser criado no litoral porque ele acabava destruindo as plantações de açúcar. Então esse gado ele começa a migrar para o interior. E aí esse gado, além de migrar para o interior, ele vai atravessando o Tratado de Tordesilhas. Olha como isso é importante, a gente vai falar isso lá na frente. Então o gado ele contribui na interiorização do Brasil. Nós vamos ter também a própria divisão, porque, por exemplo, na região do Nordeste nós vamos ter uma pecuária muito mais extensiva, na região Sul uma pecuária intensiva, principalmente com a comercialização do charque, na região ali do Rio Grande do Sul. E vale salientar também que nós vamos destacar aqui a figura do vaqueiro, né? E isso vai contribuir para montar toda a estrutura da sociedade colonial do Brasil, que a gente vai falar isso depois. Nós vamos ter a questão da mandioca, a farinha de mandioca, que passa a ser um alimento muito importante também. A questão do tabaco e aguardente, que passa a ser utilizado até como escambo.
Em alguns casos, alguns colonos, para adquirir mão de obra de escravos, eles faziam uma permuta, faziam uma troca. Olha, você me entrega uma quantidade X aí daqueles teus amigos escravos, que em contrapartida eu te passo aqui o tabaco, que era o fume, e a aguardente, que era a cachaça, né? E a questão do próprio algodão, o Brasil chegou a se tornar um grande produtor de algodão, principalmente ali na região do Maranhão, durante a Guerra de Secessão, onde os Estados Unidos vão ter, devido a essa guerra que eles vão estar enfrentando, e aí durante esse período o Brasil ele vai estar aumentando mais ainda as exportações de algodão. As drogas do sertão, principalmente ali na região norte, né, como por exemplo o pó do Guaraná, a borracha e o charque, então eram outras atividades que eram também produzidas, além de outras coisas também. Eu estou falando aqui das principais atividades econômicas muito mais importantes que estavam evidenciadas, tá bom? E durante o ciclo da mineração também, eu quero destacar aqui que tem um nome importante, né, que é o Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, primeiro-ministro do Brasil, que estimula a vinda de intelectuais para o Brasil, bacana. O Marquês de Pombal, que vai incentivar também as exportações, que vai criar o subsídio literário, que vai alterar a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar muito mais próximo das áreas auríferas e aumentar a fiscalização, que vai expulsar os padres jesuítas, que vai incentivar a atividade pesqueira, que também é muito importante marcar, porque ele marca aí o século XVIII, né? O Sebastião José de Carvalho e Melo, que é chamado déspota esclarecido do Brasil, né? Então é interessante notar. Então o que eu quero chamar a atenção? Além da mineração, que o ouro era extraído não só nas lavras, como nas faisqueiras, que eram as unidades básicas de produção. As faisqueiras eram na verdade, pequena unidade de produção que exigia pouca mão de obra. Se utilizava muito do ouro de aluvião através da bateia, uma espécie de peneira, né, que se encontrava ali juntamente o ouro de aluvião. E tinha a questão das lavras, que já eram uma grande unidade de produção, que geralmente se exigia uma grande quantidade de mão de obra, um número de 100 escravos, então tinha que ter uma estrutura muito mais forte. Mas o que eu quero destacar é que grande parte desse ouro do Brasil que foi extraído, o ouro era extraído do Brasil e ia direto para Portugal, só que devido a uma série de acordos internacionais entre Portugal e, por exemplo, a Inglaterra, como o próprio Tratado de Methuen, esse acordo de panos e vinhos, onde Portugal se comprometia a exportar vinho para a Inglaterra, e Portugal, em contrapartida, comprava tecidos dos ingleses. Só que Portugal comprava mais tecido do que vendia vinho. Então acabou contraindo uma dívida, e grande parte desses recursos auríferos extraídos do Brasil acabaram indo para os cofres britânicos. E isso acabou incentivando a Inglaterra a utilizar esses recursos e investir na sua revolução industrial. Olha que ponto importante, como o ciclo da mineração tem um impacto muito grande na história do Brasil. E nós vamos ter depois o ciclo do café, que vai configurar com muita força aí, marcando o período imperial. E durante o período republicano, os grandes produtores de café vão se tornar aí uma grande referência. É bom salientar que grande parte dos investidores cafeeiros vão pegar seus capitais e vão investir na indústria, o que vai gerar toda uma mudança, não só da cidade, uma mudança econômica, uma mudança política no cenário da estrutura imperial do Brasil e na própria estrutura republicana, né? Então nós vamos ter o café, que inclusive durante o segundo reinado, o Marquês de Pombal, ele tenta até industrializar o Brasil, mas ele vai ver os produtores de café como obstáculo, porque os produtores de café acreditavam que, se industrializasse o Brasil, o café seria colocado em segundo plano. E aí uma série de fatos, de acordos, de bloqueios, na verdade acordos econômicos que eram feitos
principalmente aí no sentido de tentar bloquear o desenvolvimento econômico do Marquês de Pombal, onde ele vai sofrer alguns boicotes, onde ele vai sofrer aí algumas punições com algumas taxações de tarifas, como a tarifa Silva Ferraz. Isso vai fazer com que o processo de tentativa de industrializar o Brasil seja um fracasso, né, naquele momento. E é bom lembrar que quem de fato vai começar a industrializar o Brasil é o Getúlio Vargas, o Getúlio Dornelles Vargas, que é o período da Era Vargas. E o Brasil também vai ter um grande surto industrial, também um pouco anterior a Getúlio Vargas, durante o governo de Venceslau Braz, que é um momento que o Brasil está vivendo aí o cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, durante esses 4 anos que o mundo está em guerra, o Brasil acaba se tornando aí um grande exportador de tecidos e de alimentos, onde nós vamos ter aí esse surto industrial, que é interessante notar. Eu quero também salientar que a Dona Maria I, ela chegou a introduzir aí um alvará de proibição de manufaturas no Brasil, no sentido de barrar o desenvolvimento industrial do Brasil, onde o Brasil só poderia produzir manufaturas voltadas para vestimenta dos escravos e nada mais. Depois, lá na frente, o Dom João ele vai revogar esse alvará de proibição industrial, no sentido de tentar promover a industrialização do Brasil, mas o Brasil não vai conseguir, porque ele não vai conseguir competir com a Inglaterra e vai acabar não tendo estrutura para que isso pudesse acontecer. Olha que fato interessante. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o Brasil teve, então, 3 ciclos econômicos importantes, que foi o açúcar, a mineração e o café. Então, tanto o açúcar, a mineração e o café, essas atividades todas estavam mais comprometidas com o mercado externo, com o mercado internacional. Nada mais do que isso. E o que eu quero que vocês entendam? Que essas 3 atividades econômicas, essas atividades econômicas que foram introduzidas no Brasil, elas vão contribuir para isso aqui, ó, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, tá certo? Essas atividades econômicas, elas vão contribuir para a formação não só da estruturação da mão de obra que vai ser utilizada, mas para a montagem de uma sociedade brasileira, onde nós vamos ter uma sociedade tipicamente aristocrática e escravista, e onde nós vamos ter uma sociedade que num determinado ponto, dentro de uma determinada estrutura econômica, de um ciclo econômico, ela não vai ter mobilidade social, e depois ela passa a ter essa mobilidade social, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, na próxima aula, para que essa aula não fique extremamente extensa. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Que o Brasil, então o Brasil durante esse período pré-colonial, que ele vai passando o período colonial, o período imperial, durante esse período aqui, e já no advento da República, principalmente na República Velha, porque durante a República Velha, onde a gente vai ver que o Partido Republicano e o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, eles vão fazer acordos que vão culminar aí num revezamento de poder, né, e que vai resultar em práticas coronelistas, tudo imbuído pela ideia dos grandes produtores de café, né? E que lá na frente esse café ele vai entrar em crise, que aí vem a questão da crise de 29, porque o Brasil chega a se tornar um grande produtor de café e chega a exportar muito café para os Estados Unidos. Aí quando vem a crise de 29, 80% do nosso café era comprado pelos norte-americanos, os norte-americanos não vão poder comprar esse café, aí entra uma crise e o Getúlio Vargas vai acabar fazendo uma intervenção para minimizar os efeitos e os estragos. E aí a gente vai ver isso aí lá na frente. Tem a questão do próprio convênio de Taubaté também, que vai contribuir para minimizar esses efeitos gerados pela produção desordenada em alta escala do café, né? Uma desproporção entre oferta e procura, tá certo? Então, o que eu quero que você saia daqui? Aprendendo que o Brasil teve aí a extração do pau-brasil durante o período pré-colonial, nós tivemos aí do período colonial a questão do ciclo do açúcar, da mineração, e a questão do café, que já pega a fase imperial e o período republicano. Além de outras atividades econômicas, que são atividades econômicas complementares, né? Que é a questão da pecuária, da mandioca, do tabaco, aguardente, enfim. E aí eu quero deixar aqui uma outra questãozinha bem simples, a ritmo de curiosidade. Para vocês terem uma ideia,
livros como da Senzala da Colônia, da Emília Viotti, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Sobrados e Mocambos também, o próprio livro da Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Estou citando aqui alguns livros, o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é uma literatura que ela ajuda muito a você ter essa compreensão, né, sobre todo isso aqui que eu estou falando, além de outras obras também que eu estou mencionando. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui curioso, para você ter uma ideia, chega um determinado momento que se preocupava tanto em se concentrar numa atividade econômica, por exemplo, no caso do açúcar, que existem relatos que alguns senhores de engenho, algumas famílias chegavam a passar até fome, porque eles deixavam, por exemplo, não, se eu diminuir aqui a minha produção açucareira para produzir, me preocupar com outra atividade, como por exemplo carne, eu posso perder rios e rios de dinheiro, então não é interessante. Então isso é só para vocês terem uma ideia que a mentalidade de quem estava por trás dessa estrutura, desses ciclos econômicos, eles estavam muito mais pautados numa coisa só. Por exemplo, também lá na mineração, nós vamos ter a questão da febre do ouro. É bom lembrar que os próprios bandeirantes, que vão ser responsáveis pela extração do ouro, que é um tipo de... Porque existiam, na verdade, 3 bandeiras, né? Que era o bandeira de apresamento, bandeira de contrato e de prospecção. Aquele que vai se destinar digamos assim, a trabalhar a extração do ouro é o bandeira de prospecção. É bom lembrar que existe no meio disso 2 diferenças entre uma entrada e uma bandeira, né? A entrada era um agrupamento que estava a serviço de Portugal. O bandeirante não. O bandeirante, ele nasceu ali na região de São Vicente. A região de São Vicente, ela passa a ser um dos primeiros produtores de açúcar. Depois a região de São Vicente ela entra em crise e a produção de açúcar ela fica mais concentrada na Bahia e em Pernambuco. E aí grandes partes do pessoal de São Vicente encontra no bandeirismo, por isso que chama que o bandeirismo é um fenômeno vicentino. Então eles encontram na região do bandeirismo como alternativa de sobrevivência econômica. Aí os bandeiras vão capturar índios, vão buscar capturar os negros fujões, vão atrás do gado também, enfim. Tá certo? Então, nesse exato momento, o recado que eu quero deixar nessa primeira aula está dado, que é a questão dos 3 ciclos econômicos e as outras atividades e justamente essa divisão que nós estamos falando, tá bom? Então, a próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da mão de obra, a questão da mão de obra livre, a questão da mão de obra escrava, assalariada, como é que a sociedade ela foi montada, e depois nós vamos falar também da questão da mulher e as suas condições, tá certo? Então tá aí, gente. Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo foi importante para você, se esse conteúdo contribuiu para você, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas e não esqueça, gente, não esqueça, se você quer aprender algo, estude, tá bom? Se você quer aprender, estude. Até a próxima.